Olá, boa noite. Estamos chegando aí dentro do horário, aguardando as pessoas chegarem, né? Seja bem-vindo ou bem-vinda. Faltando 2 minutos. Faltando 2 minutos para começar. Então, vamos começar? Estou muito feliz de estar com você nessa noite e para que possamos começar com toda a vibração positiva necessária e merecida. Você que está em casa, vamos procurar uma situação cômoda, a cadeira, sentar, acalmar os pensamentos, para que possamos fazer uma prece da nossa conversa dessa noite. Quem preferir fechar os olhos, o importante é que acalme os pensamentos para que possa elevar seu padrão vibracional. Então vamos pedir a Deus, nesse instante, que proteja cada um de nós, para que na noite de hoje possamos fazer desse diálogo fraterno um diálogo produtivo, para que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Bem, repetir novamente a minha gratidão. Queria agradecer à Instituição Francisco de Assis, de Vitória da Conquista da Bahia, que está organizando, né, essa palestra. Fico agradecido aí na pessoa da Fabiana, os dirigentes da casa. Então, fico muito feliz de estar com vocês. E você que está, espero que esteja em casa, assistindo essa conversa. Eu sei que você deve ter recebido um aviso que era uma palestra. Mas eu acho que hoje a gente está tão perto, não é? Que normalmente quando vai dar uma palestra, eu estava lá no púlpito e você estava bem distante. Mas agora nós estamos bem perto. Então vamos conversar. A ideia de hoje é que a gente possa, né, construir um certo entendimento sobre... E aí vamos começar primeiro contextualizando, né? Nós já vimos a Terra, nós seres humanos, há milhares de anos, se organizando de todas as formas. Social, política, economicamente. Mas, agora, pleno ano de 2020, fomos tomados, né? Não só 2020, mas desde do ano passado, por essa pandemia. E aí, é como se ela ignorasse tudo. Ela derrubou todos os sistemas da Terra. Derrubou o sistema sanitário da saúde, derrubando os sistemas econômicos, derrubando os sistemas políticos, por que não dizer sociais, até a tecnologia, que nós achávamos que era com ela, ia dominar tudo, né? Apesar de estar nos facilitando essa comunicação, mas também se sente incapaz. Mas se olharmos bem, tem outros sistemas também que faliram. Um deles é as religiões. Porque se em séculos anteriores vivíamos com guerra, é uma falência da religião. E agora, nesse momento, qual é a resposta?
falência também das grandes empresas, que também estão aí, sem dar uma resposta. Mas, como se num movimento silencioso, todos nós, seres humanos, fomos que reagrupados num processo de enclausuramento físico. No primeiro momento, um certo pânico, porque não entendemos porque aquilo está acontecendo. Mas cada vez mais, passou 10, 15, 20, 30 dias, estamos sendo convocados, no primeiro momento pela doença, organização social, sai de casa, não vai, do ambiente externo, mas cada dia que passa, eu e você estamos sendo convocados a refletir sobre nós. O que é isso que está acontecendo? O que é isso que tem a ver comigo? O que é isso que tem a ver com você? O que tem a ver com a sua família? E você, com certeza, diferentemente de muitos outros dias atrás, iniciou um processo, uns mais e outros menos, de uma conversa com você mesmo. Pois é. Você que conversava com tanta gente, agora, e muitos dos que estão nos assistindo, estão sem ninguém do lado para conversar. Chegou a hora de você conversar com você mesmo. E talvez você tenha começado a perceber o movimento dos seus pensamentos. Um certo barulho. Mas as coisas começam a ficar só você com você mesmo. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Para os espíritas, eu, você, somos corpo, mente e espírito. Tem coisas que a gente é, tem coisas que a gente tem. O que é que nós temos? Eu tenho um nome, Cícero, tenho uma profissão, tenho uma família, tenho essa roupa, tenho um corpo. Mas o que é que eu sou? Você que está me assistindo. Assim como eu, você tem um nome, tem uma família, tem um emprego, tem um título, tem uma profissão, tem um corpo. Mas o que você é? Para os católicos, protestantes, nós temos uma alma. Para os espíritas também. Viktor Frankl, um dos grandes pensadores do comportamento humano, da psicologia, da psiquiatria, autor da logoterapia, fala muito nessas três dimensões. Viktor Frankl nos diz que nós temos um Deus interior. Mas o que é isso? A doutrina espírita, bem recente, ela vem nos trazendo informações extremamente importantes, que até certo ponto, na sua essência, não se contradiz muito com o que já vem sendo colocado, em especial pelas religiões, e mais recentemente pela física quântica, pelas próprias ciências do comportamento humano, como a psicologia, a psiquiatria, né? Que temos um espírito. Os espíritos nos dizem que, além de ter um espírito, eu também tenho um corpo mental, que quando eu desencarno, ou para quem quiser preferir, que morre, perde o corpo, eu perco esse corpo, mas eu ainda continuo um espírito com outro corpo revestido chamado de perispírito. Quando alguém vê um espírito que diz, olha, eu vi a vovó, e ela estava com aquela roupa que ela gosta, olha, eu vi o vovô, ele estava com aquela roupa que ele veste, é claro que você não viu a roupa de tecido, de matéria aqui da Terra. Você viu um corpo mental dele, que vibra em sintonia com a estrutura de consciência dele e se projeta como? Esse perispírito, que os espíritos espíritas nos trouxeram as informações, nele está arquivado todas as informações. Isso é extremamente importante, porque, e o que é que isso vai ter, né? Onde é que nós vamos chegar? Nos conflitos.
tomar um pouquinho d'água aqui, tá? Toma essa caneca, se sente o verdadeiro Jô Soares. Então, e o que é que isso tem a ver com você? É claro, quando eu falo que você está conversando com você mesmo, não é por outra coisa. É porque você, assim como eu, talvez só muda a intensidade, estamos com muitos desafios. Dentre eles, por que é que eu não mudo? Por que é que eu não consigo? Por que é que eu tenho medo? Por que é que algumas coisas me impedem de avançar? E por que é que, e aí uma opinião minha, você está no melhor momento da sua vida? Por incrível que você possa parecer. Nós temos um mecanismo que é a mente, extremamente importante, faz parte do nosso processo natural. E como é que ela se forma? Através dos nossos pensamentos. Os eventos vão ocorrendo fora de nós e nós vamos registrando, criando informações e através dessas informações eu vou entendendo a realidade. Eu estou falando com você aqui diante de uma câmera. Mas com certeza em um dado momento no passado, eu vi algo, me disseram que era uma câmera, quando eu chego aqui, que vejo algo nesse formato, eu disse, olha, isso aqui é uma câmera. Até aí tudo bem. Só que nós, seres humanos, somos dotados de um atributo chamado livre-arbítrio, diferentemente dos animais. O nosso próprio processo evolutivo, através do livre-arbítrio, ele é feito em cima de desafios. O ser humano, ele, dentro do seu processo, ele nasceu simples e ignorante. Ele nasceu, é como se Deus tivesse lhe criado o mínimo possível para se tornar o máximo possível. Só que nessa caminhada da sua evolução, ela é feita de uma fricção, ela é feita de desafios. É o seu próprio processo de evolução. Assim como a água. Você já viu uma água na horizontal? Ela não gera nada. Mas se for na vertical, ela gera energia. Então, você tem um processo que é tentar crescer na vertical constantemente. Toda a vida que você fica na horizontal, que você não evolui, vem um mecanismo que lhe impulsiona a sempre ir na vertical. Entretanto, eu e você fizemos uma construção dessa estrutura psicológica durante várias vidas. E como em dado momento, tiveram alguns fenômenos que nos marcaram significativamente. E essa marcação, essa significância, gera um processo diferente na sua mente, na formação de imagens. Vamos dizer, eu gosto sempre de dar esse exemplo, que eu estivesse agora aí na sua casa com você e a gente encontrou uma cobra. Poxa, tem uma cobra aqui, vamos matar essa cobra e tal. Bom, independente se a cobra vem em cima de mim, eu tomei um susto, isso vai tendo uma significância para mim. Para você pode não ter representado nada. Mas vamos exemplificar que isso teve uma significância muito forte para mim. Ora, tudo bem, matamos a cobra, mas amanhã já não estou mais aí. Fui passando de frente à sua casa, olho para casa, qual é a primeira coisa que eu me lembro? E olha que tem uma baita de uma casa, ou de um prédio, ou de um apartamento. Dependendo da significância daquele evento, eu me lembro da cobra. Essas imagens, e dependendo do significado que aquilo teve para mim, eu vejo imagens. Eu sou capaz de, ao entrar na sua casa, já fico olhando como se tivesse uma cobra. Esses fenômenos de significância envolvem todo o seu dia a dia. O seu dia a dia, essencialmente, a sua mente como instrumento de auxílio da sua relação. No dia a dia, ela é constantemente lhe trazendo informações, ó, vá para a direita, vá para a esquerda, com base num passado. Aí é que está o problema. Porque a sua mente, os seus pensamentos, ela só entende através do que já ocorreu no passado. Se esse passado
não foi devidamente elaborado, ele pode criar um distúrbio, ou como chamamos no tema da palestra hoje, um conflito. E o que é isso? Você começa a ver cobra onde não existe cobra. E isso é extremamente importante. Porque você é um espírito que tem um corpo. E você não é só essa matéria, você está constantemente vibrando, atraindo e repelindo, dependendo do seu estado de consciência. E esse estado de consciência, ele está intimamente ligado à sua qualidade de presença. O que é que eu digo qualidade de presença? É a capacidade que você tem de se abstrair de tudo que vem de pensamento e perturbação e reconhecer a realidade que está dentro de você. Por exemplo, quantos de vocês, ao assistir um noticiário, que vê aqueles números de morte, você sai dali, né, dependendo da significância que aquilo teve, já achando que vai sentir uma febre e diz, já estou com corona. Porque essas imagens estão constantemente, né, influenciando o seu dia a dia. Só que isso não lhe influencia somente no mundo material. Você é como se fosse uma antena, liberando vibrações constantemente e atraindo pessoas e espíritos. É muito interessante isso. Muito interessante. Vamos falar especificamente de matéria. A matéria, se você for ver através da física, são partículas subatômicas, você não consegue nem ver, você pegar no detalhe, para que você possa ver, tem que jogar um impulso para que ela gere energia e veja. Só que você, inconscientemente, está constantemente moldando e movimentando matéria. Quer perceba ou não. Atraindo e repelindo. E você também atrai espíritos, porque espíritos, tanto almas que estão vivas como desencarnadas, também estão envolvidos em um invólucro material. E eles sentem, ou às vezes sem perceber, é atraído por você ou vice-versa. E dependendo do seu estado de consciência, você fica numa faixa vibracional que fica atraindo exatamente quem e o que. Porque você não atrai só pessoas, só espírito. Você atrai matéria também, que esteja naquela faixa vibracional. Isso é extremamente importante. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, é natural, porque a maioria de nós vem das religiões tradicionais, e tentamos entender a doutrina espírita numa perspectiva de uma religião. A doutrina espírita não é uma religião. Ela tem um aspecto religioso, mas uma doutrina de abordagem científica e filosófica de consequência religiosa. Então é natural, quando a gente adentra uma casa espírita, a gente vem com os mesmos atavismos que nós trazemos da religião. Isso é uma questão de bem ou mal. É só estar de compreensão. A doutrina espírita, ela veio foi até complementar muitas coisas que as religiões traziam, mas de uma forma mística, no sentido de misticismo, sem esclarecimento. Essa relação, por exemplo, dos conflitos, por muitas décadas e séculos, nas religiões foram tratadas como se estivesse com demônio. Não, esses pensamentos aí é demônio. Né? É claro que algum desses pensamentos podem ser influência de espíritos. Mas até essas influências, antes de acontecerem, ela acontece em você. E é preciso que nessa conversa de hoje, você tome consciência sobre isso. Que o que está ocorrendo no mundo material ao seu entorno é você que está atraindo. Essa pessoa que está do seu lado, esse emprego que está do seu lado, essa empresa que está do seu lado, essa casa que você trouxe, esse carro que você tem, você imaginar, ele é você. Está dentro de você. E é importante que você entenda isso.
Por quê? Porque a sua mente fica dizendo o inverso. Ela fica dizendo, porque para a mente é o seguinte, tudo vem de fora para dentro. Não. É porque o corona vai lhe pegar. Vocês acham que nesse momento, esses milhares de pessoas que foram tragicamente acometidas do corona, foi assim um azar? Um acaso? Deus se desorganizou? Estava assim, igual o governo, alguns governos, se desorganizou e contaminou a população? A própria física quântica, né, você não precisa nem ser teísta, acreditar em Deus para ter. Ela mesmo diz, não existe. Tem uma causalidade. Você pode não estar entendendo, não está conseguindo compreender e ver entender a causa é essa e o que eu tenho a ver com isso. Mas a doutrina espírita vem explicar isso. O mundo invisível é quem determina tudo que você está vendo. Tudo que é visível vem do invisível. Pode ver. Até o que você construiu na vida, antes estava no invisível, estava na sua ideia. E você materializou. Agora, você por várias décadas, por várias vidas, vem achando que o processo é diferente. É que é de fora para dentro. E isso cria vários mecanismos prejudiciais em vocês, que geram resistência. Um deles é se sentir vítima. Ora, se tudo vem de fora, tem coisas que fogem ao meu controle. E por conta disso, por falta desse entendimento, você sofre. E por que o sofrimento? Outra coisa muito interessante. O sofrimento é um mecanismo de alerta para lhe mostrar que você está fugindo do processo natural. Se você hoje está sofrendo, angustiado, ansioso, com tudo que pode acontecer na sua vida, e nessa hora, o fenômeno medo, aí você vê cobra, viu? Cobra, dragão. E ele lhe traz esse sofrimento, sabe por quê não? Porque você perdeu o senso que você é senhor de si mesmo. Nós vamos conversar sobre isso. A doutrina espírita vem explicar isso. Quando Paulo dizia, eu e o Pai somos um, é porque todos nós fomos criados, Deus, em essência. Ainda não somos em existência por causa de uma mente em conflito. E tem que ter muito cuidado, que a mente é cheia de armadilhas. Uma delas é botar a culpa na mente, como se fosse outra coisa e não fosse você. Como normalmente você faz. Você culpa a sogra, o presidente, agora o ministro da saúde. Né? Por que isso? Porque a mente ela não suporta a realidade. Ela não suporta. E só tem uma saída para você e para mim. Ou a gente conhece o que é a realidade. Lembra de Jesus? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? Que verdade é essa? Não confundir com crença. Não confundir com crença. Porque crença é muito interessante. A crença você pode dizer, eu acreditei semana passada, vou acreditar na próxima semana. Mas lembra da fé que Jesus falava? Se tivesses fé como um grão de mostarda poderia mover montanhas? Essa fé é um ato em que você se abstrai da mente. Você já percebeu que uma pessoa com fé, ela tem uma coragem sobrenatural? Toda pessoa com fé ela é abstraída do medo? Porque o medo é uma consequência clara de uma mente em conflito. Uma pessoa em conflito jamais pode ter fé. E aí, fé também está atrelada a uma coisa chamada amor. Quando você faz uma coisa com toda a dedicação, com toda a sua alma. Porque nesse instante, você consegue uma coisa fabulosa. Lembra do primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o fervor. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Mas na tradução diz, o primeiro é o mais importante.
Mas não é exclusivo. Eu não posso só estar adorando a Deus, me enclausurando, meditando e ignorando o próximo. E não posso viver me dedicando ao próximo sem haver uma integração com o divino. Por quê? Porque eu sou um espírito. Existe uma força divina, uma inteligência suprema que me guia e me orienta. Isso é extremamente importante. Esses dois mandamentos, essa ligação com o divino, nós temos que pôr em prática em todo instante. Não é que você vai estar todo instante rezando. Não é isso. É estar conectado. E essa conexão é interessante. Você não precisa pedir. Se até hoje você pedia, é importante entender. Ora, você vai pedir a quem? Não, porque eu vou pedir a Deus. Ora, se Deus é Deus, Ele já sabe o que você precisa. Ele já está ali disponível para lhe ajudar. Agora, você precisa de uma atitude. Você precisa se disponibilizar para Ele. O que eu chamo um estado de vacuidade. Você precisa criar um vácuo para que Ele adentre. Sabe quando você faz aquela prece que você sentiu que integrou? Ali você gerou uma vacuidade. Não precisa se preocupar com palavras. Você não precisa. Porque essa coisa de palavras é da mente. A mente é que para se comunicar, ela precisa de letras, formas. Não precisa. Se conecta. Sabe aquela paradinha? Eu sei que isso não é fácil para você. E ainda não é também para mim. Porque nós estamos habituados a uma mente num automatismo, numa turbulência incrível. E você sabe do que eu estou falando. Tenta ficar 3, 4 horas sem olhar o celular ou o WhatsApp. E olhe que essa parada, que a vida, que o sistema divino está nos conduzindo agora, é exatamente para isso. Para se auto-perceber. Porque nós percebíamos tudo. Nós entendíamos como ia a lua, entendíamos inteligência artificial, entendíamos do que você imaginasse. Mas nós estamos chegando a uma séria conclusão. Que o que a gente menos se conhece é de nós mesmos. E olha que um sábio da antiguidade já dizia, hein? Conhece-te a ti mesmo. Então, esse processo de conflito, nós temos que ter, eu diria que a gente vai ter que tomar uma decisão séria. Talvez a decisão mais séria que nós vamos precisar tomar daqui para frente. É de que nós vamos precisar se auto-investigar. Não é se auto-investigar. Eu vou fazer minha autodesenvolvimento, minha autotransformação, mas se você não parar para se auto-perceber, você não vai conseguir avançar. Você vai continuar vivendo imagens mentais que não é a sua realidade. E um detalhe, até depois que desencarna. Antes de ontem mesmo eu estava conversando, eu tive uma oportunidade. Estava aqui e sentimos a presença de um espírito. Aproveitei uma média e pedi que ela recebesse. A minha esposa pediu para ela receber. E eu fui conversar. Muito interessante. Quando a entidade vi, percebi que era uma mulher, perguntei como ela estava. Ela disse, não, eu estou bem, não estou sentindo nada. E com o diálogo eu percebi que ela era recém-desencarnada com o Covid. E é natural, nesse momento, que ninguém quer estar contaminado, né? Se tem uma coisa que todo mundo quer dizer é, não, estou muito bem. A doméstica daqui de casa esses dias, nós ligamos para ela, né? E ela é defensora que não existe o Covid. Gente, era a coisa mais engraçada do mundo. Ela tossia, estava rouca. Não, mas eu estou muito bem. E a gente percebia que não. E o interessante, esse espírito também que veio com a mesma situação. E aí, é claro, como nós sabíamos que, apesar de eu ser um espírito, eu só perdi o corpo, eu ainda levo o corpo mental. Então, toda aquela preocupação do corona, se eu estava no hospital, se eu desencarnei ou não, está em mim. E aí eu pedi a ela estava muito aflita, chorando bastante. Eu disse, fecha os olhos.
concentre na minha voz. Por que eu pedi para ela concentrar na voz? Porque na hora que você se concentra em algo, você se isola dos pensamentos e você acalma. Aí eu disse, vamos orar juntos? Eu repeti as palavras e ela me ouvindo. Aí quando eu terminei, está mais calma? Ela disse, interessante, estou. E eu disse, agora durma. Eu fiz um comando. E ela dormiu e foi o quê? Socorrida. Eu falei de um caso de um espírito. Agora imagina a quantidade de espíritos que nesse momento estão circulando o planeta Terra, que desencarnaram por uma falta de compreensão do seu estado. Vivendo ainda vítimas de toda essa estrutura de pensamento. Você desencarna e continua com as mesmas imagens. Essas imagens que a gente chama ego, por quê? Porque a mente ela é orientada por objetos. Tem que ter uma forma. Tudo a mente só entende se tiver uma forma. Por exemplo, para entender Deus, eu tenho que ter a Bíblia, que tem uma letra, que tem uma forma. Para me entender o amor, aí tem que fazer um coraçãozinho, né? Que ali não representa o amor. Se eu perguntar para qualquer mãe o que é que ela sente por um filho, escreva no papel, escreve uma folha, 10, 15 mil folhas, ainda não é. Por quê? Porque são coisas que a mente não entende. Só vivenciando espiritualmente. Não é que não possam ser inteligíveis, mas não são entendidas com a mente. Só que eu e você passamos preponderantemente o dia inteiro no que eu chamo ego-orientados. Orientado por objetos, orientado pelos carros, pelo corpo físico, pelo dinheiro, pela matéria. E isso não tem sustentação. Por quê? Porque é passageiro. Eu tenho um mundo de coisas. O planeta Terra vai evoluir. Com essa síndrome que está aqui agora, eu acho que nós vamos dar um segundo passo. Vamos sair dos ego-orientados para os eco-orientados. Não vamos ficar mais só nos objetos inanimados, e vamos começar a considerar também o meio ambiente, a natureza, a vida. Mas esse não é o passo definitivo. O passo definitivo é nos tornarmos cosmo-orientados, em que você reconhece a vida, o outro, mas reconhece que você tem um divino dentro de você. Eu sei que você que está me ouvindo já deve ter ouvido isso nas igrejas, no próprio centro espírita, mas eu queria convidar você para fazer uma experiência. Aproveita esse momento, tu tá assim meio sem fazer nada, e vamos fazer umas práticas. Fica tranquilo que você não vai ver espírito não, tá? E se ver, fica tranquilo, tá? Ele é assim como você, apenas perdeu o corpo. Mas não é isso que eu estou lhe falando. Eu queria convidar você que a partir de hoje, que é sábado, terminou essa palestra, começa a praticar, a perceber o mundo que você está existindo. Por exemplo, vai tomar um banho, percebe a água caindo em você, né? Eu gosto muito de uma palavra chamada interessante. Você olha, você fala, interessante, tem um corpo, movimento, osso. Porque você precisa adquirir algo que você perdeu. Uma sensibilidade para se auto-perceber. Essa é a decisão séria. Se você não tratar isso com seriedade, você não vai avançar. E o detalhe, tem que começar nas pequenas coisas. Não espera milagre. Não espera vir uma doença grande. Não espera. Começa a fazer isso das pequenas coisas. Se recolhe num local. As pessoas dizem, mas se você está dizendo para ele ser solidão, a gente confunde ser solitário com ser excluído. Não estou dizendo isso não. Você precisa de um momento para silenciar. É barulho demais. Vai fazer atividade física, momento fantástico para você se concentrar. Aí você pega, bota o fone de ouvido e tome música. Mais uma vez ele tirou da realidade. E aí você não entende porque você não percebe as coisas na vida. E o vai
Yuval Harari, um dos grandes autores hoje, inclusive escreveu livros importantíssimos. O Homo Sapiens tem um novo dele, que ele vem falando uma coisa que é a doutrina espírita pura. Estamos na era do poder do esclarecimento. Mas não é do acúmulo de informações, mas é um estado de compreensão plena. Comece a observar. Senta numa cadeira, não é pegar livro, botar música, ligar incenso, não. Tira ali 2, 3 minutinhos. Será que você não consegue? Se não for, vai pro banheiro, se tranca. Fica lá no bidé. Olha, começa a... Primeiro você vai começar a perceber a dificuldade que você tem de silenciar. O barulho enorme. Porque você não consegue se auto-observar. Esse seu processo, quando você começa a fazer isso, você começa a ter um sentimento fantástico, que é de gratidão. Nesse momento é que você começa a se expandir, tá? É como se você começasse a ter uma terceira visão. As coisas começam a ficar mais claras. O entendimento das coisas. Isso serve para toda hora. Eu tenho praticado isso, por exemplo, nas minhas reuniões de trabalho. Eu tinha dificuldade de ouvir as pessoas, como ainda tenho. Mas como eu melhorei? E eu comecei a observar que as pessoas falando muito, sem necessidade, e eu me vi naquilo. E não esqueça, você é um espírito que é além dessa mente. Não sei se você que está me ouvindo conhece, mas provavelmente o Google. O Google é um sistema que eu fico acessando informações. Você que é um espírito, tem um Google fantástico para todos os assuntos que você imaginar. Entretanto, devido a uma mente em conflito, você não percebe isso. Nesse seu momento agora, se você estiver passando muita dificuldade, você não sabe a quantidade de espíritos bons que estão querendo lhe ajudar. E não conseguem. Porque você não dá acesso. Você não se disponibiliza. Às vezes você não sabe nem pedir. Os espíritos querem lhe ajudar e você fica, Ave Maria, cheia de graça com você. E os espíritos só querem o seguinte, meu amigo, diga o que é que você precisa. Que você fica, ó. Tem que estar ouvindo palestra, tem que estar ouvindo isso, tem que estar lendo isso. Para e se disponibiliza. Faz essa prática. E antes que alguém me pergunte, se isso é 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, eu disse, a tua mente já quer te pegar de novo para deixar na mecânica da rezação. Acalma. Deixa que o Deus que há em você, experimente isso que eu estou lhe dizendo. Não tem custo nenhum. Me diga, pelo amor de Deus, qual é o problema que tem você fazer isso? Escolhe um localzinho, A primeira coisa que você vai ver, a resistência que vem dentro de você para fazer isso. Porque você estava no automático. E bendita vida, hein? Que te prendeu dentro de casa para tu parar do automático. Que bendita vida, hein? Que bendita crise. Você sabe por que você vai sair diferente dessa crise? Desse momento, desse problema de ter que ficar em casa. Você sabe por que não? Porque você foi obrigado a parar. Mas na sua mente, parar é morrer. Mas nem que seja na marra, você vai perceber isso. Você vai começar a perceber o valor de um abraço. A falta daquele pai ou a mãe que você não ligava. O valor da sua casa. Porque isso foi roubado. A sua casa foi roubada pelo shopping, pela rua. E roubaram, sabe quem? Foi você de você mesmo. E agora você está percebendo. Todo esse movimento da Terra, ele está gerando um encontro de nós conosco mesmo. Olha que coisa interessante. Estou me encontrando comigo mesmo. Essa é a grande sacada. Eu sei que você está morrendo de vontade para ver um bocado de gente,
Mas aproveita agora para você ver você mesmo. Marca um encontro ao final dessa palestra com você mesmo. Bota aí uns horáriozinhos, vou ter um encontro comigo mesmo. 6 horas da manhã, vou sentar e vou parar e vou me observar. Esse é meu convite. Os conflitos, essa forma de construir imagem e pensamento, que lhe dá uma visão míope, que você acha que é um corpo e que é uma mente, e esquece que é um espírito, está toda a origem do seu sofrimento. Toda a origem do seu sofrimento, dos seus conflitos, está só na falta de compreensão para viver no presente e ver a realidade. Meu convite para você, finalizando, agende um encontro com você mesmo. Até a próxima. Saúde e paz. Já estão me lembrando aqui, porque eu tenho um anjo da guarda encarnado. É a Lívia, minha filha mais nova. Parece aqui, Lívia. Oi. Como a gente conversou que somos espíritos, e é claro, se você está ligado nesse momento, nós acabamos criando uma rede fluídica positiva e espiritual. E eu e você podemos, por sermos espíritos, fazer conexão com esse momento. Então, fecha o olho agora e vamos fazer aquela sintonia. Senhor Deus, estamos aqui unidos em vibração, disponíveis para receber saúde, estamos disponíveis para termos boas companhias, estamos disponíveis para ter liberdade financeira, estamos disponíveis vibrações recaiam sobre aqueles irmãos recém-desencarnados que ainda não compreenderam que o corpo físico é só uma transitoriedade na matéria. É com essas vibrações que acreditamos que a partir de agora começaremos uma vida nova. Que assim seja.